Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 1º de agosto, terça-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Terça amanhã, Copa do Mundo de Futebol Feminino, o jogo de Portugal versus Estados Unidos, início às 4 horas da manhã. A odd de momento paga 10.0 as casas de aposta na vitória de Portugal, 1.29 na vitória dos Estados Unidos e 5.50 para um empate. Portugal vem a 5 jogos de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A 5 jogos saiu menos de 2.5 gols. E a equipe dos Estados Unidos vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5 gols. O último confronto deu Estados Unidos aí nos últimos 5 confrontos. E Portugal, atuando em casa, vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Estados Unidos fora, 2 derrotas e 3 vitórias. Na classificação, Estados Unidos tem 4 pontos, está na liderança. Portugal é o terceiro colocado com 3 pontos, ou seja, é um jogo de 6 pontos para Portugal, ou vence ou vence. Então, para se classificar, Portugal precisa da vitória. Estados Unidos precisa de um empate simples. Um empate simples classifica os Estados Unidos. Então, para essa partida, vou acreditar no mercado de gols, mercado para poucos gols. Um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. E vou acreditar também numa possível vitória dos Estados Unidos. Vamos agora para a Liga dos Campeões, qualificação. O jogo do Panathinaikos versus Dnipro, início às 14h30. A equipe do Panathinaikos vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5 gols. E o Dnipro vem uma sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. O confronto mais recente, o Panathinaikos venceu pelo placar de 3-1. Atuando em casa, o mandante vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa, Dnipro, 3 vitórias e 2 derrotas. Então, venceu um empate simples, já classifica aí a equipe do Panathinaikos para a próxima fase. Então, vou acreditar em mais um triunfo, casa vence. Vamos agora para o jogo do Bate versus Ares, início às 15 horas. O Bate vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Há 5 jogos, em 4 deles bateu mais de 1.5. E o Ares vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 5 bateu mais de 1.5. Último confronto 6-2 para o Ares. O Bate em casa, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Fora de casa, a equipe do Ares, 2 derrotas e 1 empate. Para essa partida, acredito que o jogo já está definido, mas a equipe do Bate vai precisar se expor um pouco para tentar propor jogo e ainda assim vai deixar aqueles velhos contra-ataques para a equipe do Ares. Diante disso, vou acreditar no mais de 1.5 gols. Vamos agora para o jogo do Ljubljana versus Ludogorets, início às 15 horas. A equipe do Ljubljana vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Há 5 jogos bateu mais de 1.5, a 5 também bateu ambos marca. E o Ludogorets vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 5 bateu mais de 1.5. O último confronto foi 1-1, o jogo equilibrado. Atuando em casa, a equipe mandante vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 3 jogos de invencibilidade. Ludogorets fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É o mesmo retrospecto do jogo anterior. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para o jogo do Slovan Bratislava versus o jogo do Zrinjski versus início às 15h30. A equipe do Bratislava vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5, vem a 7 jogos de invencibilidade. Nos últimos 10 jogos apenas 1 derrota. E o Zrinjski vem aí em uma sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5. Nos últimos 2 confrontos deu Slovan Bratislava, é o favorito. Tem tudo para conseguir a sua classificação para a próxima fase. Vou deixar casa com empate.
Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Argentino Júnior versus Fluminense, início às 19 horas, é as oitavas de finais da Copa Libertadores. A equipe do Argentino Júnior vem a um empate, 3 vitórias e 1 derrota. Em 3 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5 gols. E o Fluminense vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 5 bateu menos de 2,5. Último confronto 4-2 para o Fluminense fora de casa. E o Fluminense tem até um time mais qualificado, mas fora de casa vem a 4 derrotas e um empate. Não faz bons jogos fora de casa, vem a 8 jogos aí sem vencer. E o Argentino Júnior em casa, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então, o Fluminense pode conseguir a classificação, tem mérito para isso, mas acredito que vai ser em seu estádio, Maracanã lotado, Germancano, mas aqui na casa do Argentino Júnior vejo algo muito improvável. Então, já tenho duas boas opções para vocês. A primeira é o mercado para mais de 1,5 gols e a segunda, em Mete Odds, seria um jogo para casa com empate. Vamos agora para mais um jogo da Copa Sul-Americana. Falamos Copa Libertadores, agora vamos para a Copa Sul-Americana. O jogo do Libertad do Paraguai versus Fortaleza, início às 19 horas. O Libertad vem de 5 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 jogos, em 4 deles bateu mais de 1,5 gols. E o Fortaleza vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. Libertad atuando em casa, 2 empates e 3 vitórias. Vem uma sequência de 7 jogos de invencibilidade. Fortaleza fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Para essa partida, é um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil para a equipe do Fortaleza. O Libertad atuando em casa é uma equipe muito forte. Diante disso, vou deixar um jogo para casa com empate e o mercado de gols é um jogo para mais de 1,5 gols, é tendência. Vamos agora para o retorno da Copa Libertadores, oitavas de final. O jogo do Bolívar versus Atlético Paranaense, início às 21 horas. O Bolívar vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Atlético Paranaense, 3 derrotas e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 5-5, mas faz muito tempo. Faz 21 anos aí esse último confronto. A odd de momento pelas casas de aposta paga 1,80 na vitória do Bolívar. Paga 4,33 para o Atlético Paranaense e 3,60 para o empate. É um jogo muito difícil, mesmo para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Bolívar em casa vem a 7 vitórias consecutivas, vem a 9 jogos de invencibilidade. O Atlético fora de casa, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então não vejo o Atlético tendo vida fácil. Então pode até conseguir a classificação, mas vai ser atuando em casa, na Arena da Baixada. O Furacão tira onda. Mas aqui vejo um jogo para mais de 1,5 gols ou um jogo aí para Bolívar para vencer o jogo. Vamos agora para mais um jogo das oitavas de finais. O jogo do River Plate versus Internacional, início às 21 horas pela Copa Libertadores. A equipe do River vem a 5 jogos de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Internacional vem a 3 empates, uma derrota e uma vitória. A 4 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. Nos últimos 2 confrontos, por incrível que pareça, foi 2 empates em 2-2 em 2019. Faz aproximadamente 4 anos aí, mais de 4 anos, um pouco mais. A equipe do River em casa vem a 4 vitórias consecutivas. Ou seja, 4 vitórias consecutivas não. Ele vem a 4 vitórias e uma derrota. E a sequência é muito boa. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. Inter fora vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O River, que é o atual líder do campeonato argentino, não vejo perdendo para o Internacional. Mas acredito que será um jogo de gols, um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols, vai bater com facilidade e também vejo um River Plate para vencer como segunda opção. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, playoff, oitavas de finais, o jogo do Emelec versus Defensa e Justiça, início às 21 horas. A equipe do Emelec vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5. E o Defensa vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Atuando em casa, Emelec vem a 4 empate e 1 vitória. Lembre-se que há 5 jogos de invencibilidade e o Defensa fora 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É um jogo muito difícil para o Defensa, apesar do Defensa fazer bons jogos atuando fora de casa. O Defensa vem de uma derrota fora diante do União Santa Fé, mas jogou de igual para igual diante do Godoy Cruz. Era uma equipe muito difícil, um clássico argentino praticamente, mas o Emelec em casa vem a 6 jogos de invencibilidade, mas é uma equipe que não engrena, é uma equipe que mais empata do que ganha e também do que perde. Então, o fator casa vai ser influenciável. Diante disso, vou deixar um jogo para mais de menos de 3 gols e meio e Meteor casa com empate. Vamos agora para mais um jogo da Copa Sul-Americana, o jogo do Corinthians versus New Old Boys, início às 21h30. A equipe do Corinthians vem a 4 vitórias e 1 empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o News Old Boys vem a 5 jogos de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O Corinthians, atuando em casa, vem a 4 vitórias e 1 derrota. E o News fora vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Lembre-se que o Corinthians, pela primeira vez, consegue engrenar uma boa sequência aí. Venceu o São Paulo pela Copa do Brasil. O Corinthians vem fazendo jogos aí interessantes, apesar de não estar convencendo tecnicamente. Bom, venceu o Universitário jogou bem lá em casa, o Corinthians jogou nos contra-ataques, aquele futebol reativo. E o New Old Boys é aquela equipe, fez uma boa campanha na Copa Sul-Americana, venceu o Santos dentro e fora de casa pela fase de grupo, mas para essa partida o Corinthians é o favorito, acredito em minha visão, mas ainda assim não vou acreditar em uma vitória do Corinthians. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do CRB versus Atlético Goianiense, início às 21h30. A equipe do CRB nos últimos 5 jogos vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Atlético Goianiense vem a 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto em casa, o Atlético Goianiense levou a melhor no primeiro turno, só que agora é retorno. O CRB, atuando em casa, vem a 4 vitórias e 1 empate, vem com a sequência de 5 jogos de invencibilidade. E o Atlético Goianiense fora de casa, 3 empates e 2 derrotas, 4 jogos sem vencer. Na classificação, o CRB é o 12º colocado com 24 pontos e o Atlético Goianiense é o 11º com 27 pontos. Atuando em casa, o CRB vem fazendo a 11ª melhor campanha e o Atlético fora de casa vem fazendo uma campanha aí bizarra na 15ª colocação. Então, para tentar subir um pouco mais na tabela, o CRB precisa pontuar, já que vem de uma derrota diante do Sport. O Atlético também precisa voltar a pontuar fora de casa, mas não vejo o mercado de Meteor como favorito, então vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols e, sendo bem usado, o mercado para ambas as equipes marcam. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos desta terça de Copa do Mundo, terça de Liga dos Campeões, terça de Copa Libertadores, terça de Copa Sul-Americana, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos o nosso vídeo, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Só que antes, se ainda deseja ficar por dentro de nossos conteúdos exclusivos, como as nossas dicas extra, nos siga no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando um link na descrição e também o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Maravilha? Em questão de dupla ou tripla de ataque, temos boas opções. A primeira delas será uma tripla de over goals. A primeira, Bolívar e Atlético Paranaense, mais de 1,5. River Plate Internacional, mais de 1,5. Argentinos Júnior e Fluminense, mais de 1,5 gols. Uma tripla de mais de 1,5 gols. Uma tripla de over goals formada como bilhete pronto. Outra boa opção seria uma dupla muito bem elaborada. Podemos pegar aí River Plate para vencer, Libertad com empate, e podemos pegar aí
esse jogo de Bolivar com empate anula. Então monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Mais uma vez, se gostou do nosso vídeo, deixa o like para fortalecer, compartilhe o nosso vídeo para geral e não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Ao mais é isso, uma boa sorte a todos, que seja um dia de muitos greens para vocês. Até a próxima, fui!